Olá, turma linda do terceiro ano, como é que vocês estão? Espero todo mundo bem, aí em segurança dentro da sua casa. Eu estou aqui para trabalhar com vocês, continuar trabalhando com vocês o conteúdo de matemática, sou a professora Renata e vamos continuar falando sobre a resolução na equação de segundo grau usando a unidade imaginária quando o valor do delta em uma equação é negativo. Eu trouxe aqui para comentar com vocês algumas lembranças, né, da resolução de equação de segundo grau. Então, vamos continuar, sim, no uso da unidade imaginária, relembrando que a unidade imaginária, ela foi criada para que você possa resolver equações onde a raiz quadrada é de um número negativo, tá? Então, essa unidade imaginária, ela não tem valor. O i é só a letra que indica que se trata de um número que está no conjunto dos números complexos, tá? Aliás, o i foi usado da palavra já imaginário, tá? Então, aqui na resolução de uma equação de grau 2 ou de segundo grau, o que pode acontecer? Quando você for calcular, usando aquela fórmula resolutiva da equação de segundo grau, você tem três possibilidades. A primeira delas é que o delta seja um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Esse símbolo significa maior do que zero. Então, o que isso acarreta? O que isso vai resultar? Por que eu tenho que saber disso? Você já analisa a tua equação. Se o delta for maior que zero, você sabe que você vai ter duas raízes que são reais e são distintas, são diferentes uma da outra. Então, são números reais. Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais e iguais. Ou você ainda pode anotar lá, que eu tenho certeza que você está acompanhando a minha aula com o seu caderno, você vai anotar que quando o delta for igual a zero, você tem uma raiz só, você pode dizer isso, mas é que são duas raízes idênticas. E pode acontecer do delta ser negativo. Quando o delta é negativo, quer dizer que você tem duas raízes que são complexas e são distintas, uma somando e a outra subtraindo. Então, essa é a novidade aqui para vocês, né? Até então, quando você chegava lá, raiz quadrada negativa, puxa, não tem. Agora você vai colocar e vai atualizar o teu quadro de deltas aí no teu caderno, positivo igual a zero e negativo. Positivo igual a zero, números reais. Negativo é um número complexo. Então, o que acontece quando a gente vai colocar no gráfico? Gente, não precisa se assustar, não é um bicho papão, não é bem tranquilo. Continua valendo tudo que você já estudou até hoje. Se você vai fazer o gráfico de uma equação que é de grau 2, o gráfico vai ser uma parábola. Isso é fato? Então, não lembrava. Ok, vamos anotar lá então. Gráfico de uma equação de grau 2 é uma parábola. O gráfico é aquele que a gente coloca no plano cartesiano. Então, graficamente, a unidade imaginária na resolução de equações de grau 2 é representada também no plano cartesiano, onde no eixo x nós temos o eixo real e no eixo y nós temos o eixo imaginário. Então, aqui eu peguei a equação x² mais 1 igual a zero, porque eu já sei aqui, né, que esse mais 1 passa para o segundo membro, ele vai ficar negativo e vai dar uma raiz negativa. Raiz negativa mais ou menos i, vai ter o i ali. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o coeficiente do x², ele é positivo. Ele vale 1, tá? 1 é maior do que zero, então ele é positivo. O que isso quer dizer? Que a nossa parábola vai estar virada para cima, tá? Então, essa parábola é virada para cima porque o a é positivo. Professora, e quando o a for negativo? Quando o a for negativo, o que é o a? A é um número que acompanha o x², tá na frente. Se ele for negativo, a parábola vai ser virada para baixo, ok? Se ele tiver duas raízes reais, vai interceptar o eixo x. Vai interceptar o eixo x, porque eu falei para vocês que o eixo x é o eixo dos números reais. E se não tiver raízes reais, é o que acontece aqui, ó. Vejam que essa parábola eu coloquei em vermelha, ela não intercepta o eixo x,
tá? Porque não tem raiz real, é só imaginária. Então, essas nuances, essas diferenças, a gente tira já do valor do delta. Olha quanta informação você pode tirar aí da equação e do valor do delta, né? Da equação, se a parábola é para cima ou é para baixo. Do valor do delta, se intercepta ou não o eixo x. Se tiver duas raízes reais, intercepta em 2 pontos. Se tiver uma única raiz real, intercepta em um único ponto. E se tiver duas raízes complexas, não intercepta o eixo x, tá? Então, vamos olhar lá essa atividade 1, que é justamente a aplicação do exemplo que eu acabei de fazer para vocês. É uma aplicação. Então, qual é a posição do gráfico representado pela equação x² menos 14x mais 50 igual a 0? Então, a primeira coisa que você vai fazer, né, fica aquela dica, é calcular o valor de delta. E aí você vai usar, eu sei que eu falei bastante coisa, né? Então você vai usar essas informações que eu passei para vocês. Quando você analisa o gráfico, o que é essa análise de gráfico? Você já sabe que é uma equação de segundo grau, porque está no enunciado, o resultado do gráfico será uma parábola. Então você vai pensar, é para cima? É para baixo? Intercepta ou não o eixo x? É isso que a gente precisa aqui nessa análise. Então, calcula o valor do delta, verifique como que vai ser essa concavidade, a concavidade da parábola. No seu caderno, faça tranquilo que a gente tem tempo, a gente tem uma aula todinha só para poder falar de equação de grau 2 usando os números complexos. E aí eu volto daqui a pouquinho para verificar se você acertou a tua análise. A tua solução não vai ser um número, vai ser uma análise. Você vai analisar como será o comportamento desse gráfico. Até daqui a pouquinho.
Então, turminha, vamos verificar se você fez essa análise. Eu acho legal esse tipo de exercício, porque às vezes a gente pensa assim, é matemática. Matemática tem que ter um resultado, eu vou dar x é igual a alguma coisa, algum número. E não é sempre assim, tá? Existem essas questões que são questões de interpretação. Você vai interpretar aquilo que está sendo perguntado. Eu sempre falo, você não pode responder se você não leu a pergunta. Então, a pergunta é a análise desse gráfico, né? Qual que vai ser a posição do gráfico representado pela equação x² menos 14x mais 50 igual a zero. Então, a gente sabe que a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Coloquei bem grandão ali para cima. Da onde que eu tirei essa informação? Da própria equação do enunciado, em que o A, o que é o A? O coeficiente que está na frente do x² é maior do que zero. Ali eu já usei o símbolo maior do que zero. Você pode escrever também no seu caderno lá que o A é positivo. Tanto faz. Mas essa é a primeira coisa que você detecta quando você olha para uma equação de grau 2, que se o A é positivo, a concavidade vai ser para cima, vai seguir aquele modelo do exemplo que eu fiz para vocês. Então, aqui tem os valores de A, que é 1, de B, que é menos 14, e de C, que é 50, e vou substituir na fórmula lá de delta. Por quê? Porque aí eu, calculando o valor do delta, eu consigo lá naquele primeiro slide que eu passei para vocês, verificar se ele é positivo, se ele é igual a zero ou se ele é negativo. Isso vai influenciar se ele intercepta ou não o eixo X, tá? Então, substituindo o delta vai ser menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 50. Menos 14 ao quadrado, 196 positivo. Todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 50, 200. Então, 196 menos 200 é menos 4. Ok, então agora eu cheguei que o delta é menos 4. Isso quer dizer que essa equação ela vai admitir raízes que são complexas. São duas raízes complexas e diferentes. Então, se o resultado é complexo, não vai interceptar o eixo X. Por que não, professora? A nota enorme lá. Não vai interceptar porque no eixo X você tem os números que são somente reais, tá? Então, qual que é a conclusão desse exercício? Como o delta é negativo, o gráfico não intercepta o eixo X e, além disso, ele é voltado para cima. Esse é o comportamento do gráfico dessa equação. Viram aqui? Então, a gente olhou como que seria o gráfico e não precisou dar as raízes. Mas nós temos que praticar, sim, o cálculo dessas raízes. Então, por isso que eu trouxe essa atividade 2 para vocês. Quais são as raízes da equação 4x² menos 4x mais 2 igual a zero? Então, eu deixo sempre essa dica ali, né, para vocês calcularem primeiro o valor do delta e aí vamos aqui procurar, de fato, quais são as raízes. No final, a gente comenta um pouquinho sobre a posição do gráfico para dar continuidade a esse assunto, tá? Mas agora vocês vão bem concentradinhos aí, senta na frente da televisão e faz o exercício no seu caderno e a gente volta daqui a pouquinho para verificar.
Então, pessoal, vamos lá verificar essa substituição. A equação, então, terá valores. A vale 4, B vale menos 4 e o C vale 2. Substituindo, então, na fórmula para o cálculo do delta, eu terei que, então, delta é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2. Delta é 16 menos 32, delta é menos 16. Sem medo, agora você já está craque, né, em verificar aí, resolver exercícios onde o delta é negativo. Você vai, então, usar esse valor de delta e os valores dos coeficientes substituindo na fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, como você mais gostar, que é x vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Eu deixei os valores aqui do ladinho, já fiz a primeira substituição para vocês, olha que a professora boazinha já está resolvendo, já está fazendo. Não, vocês vão trabalhar mais um pouquinho, tá? Então, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 16, tudo isso dividido por 2 vezes 4. Então, o x ficou o quê? 4 mais ou menos 4i, tudo isso dividido por 8. Lembrando que, claro, que o nosso resultado aqui teria a unidade imaginária i, porque o delta é negativo. Então, se o delta é negativo, duas raízes complexas e distintas. Agora eu quero que você me diga quais são essas raízes. Eu já fiz um grande caminho, olha, caminhei pra caramba, já deixei para vocês aqui super mastigadinho. Agora eu quero que você só me dê as respostas. Quais são essas raízes? Vamos ver se você vai me passar, daí se eu vou conseguir ouvir daqui de casa. Até daqui a pouquinho.
Então, turma, vamos lá? Aqui, substituindo, já cheguei na resposta. Até aqui eu já tinha feito para vocês o que cabia aí para vocês fazerem dentro da tua casa, você responder quais são as raízes. Vou fazer aquela simplificação que nós já fizemos em frações. Esse 8 é denominador tanto do 4 quanto do mais ou menos 4i. Ele é denominador dos dois termos que estão no numerador, tá? Então eu terei lá, a primeira raiz vai ser o quê? O 4 e o 8, vou dividir os dois por 4. Eu estou fazendo uma simplificação, tá? Então ficou 1, porque 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, 4 dividido por 4 é 1, ok? Então eu simplifiquei o 4 com o 8 e também o mais ou menos 4i com o 8, porque ele é denominador dos dois. Então simplificado, eu fiquei com a primeira raiz, 1 mais i dividido por 2 e a segunda raiz 1 menos i dividido por 2. Então, quando você vê esse tipo de resposta, você já vai lá, já vai ligar as informações de que esse gráfico não vai interceptar o eixo x. Eu tenho chamado bastante atenção nisso porque a gente ainda vai trabalhar com a questão de gráficos aí mais para frente, então já fica uma dica para vocês do que vai vir aí pela frente, ok? Então aqui as duas soluções. E é claro, né, que já que essa aula é para resolução de equações de grau 2 em que o delta é negativo e que você vai usar a unidade imaginária, nada mais justo do que praticar bastante. Então aqui você vai determinar quais são as raízes da equação x² menos 14x mais 50 igual a zero, que é aquela equação da atividade 1, tá? Então, por que eu coloquei essa equação? Porque nós já calculamos o valor do delta, que é menos 4. Porque lá na atividade 1, foi pedido para que vocês fizessem somente a análise da posição do gráfico, como que seria. Aqui, você vai já determinar essas raízes e já vai usar que você já tem o valor de delta. Então, o que você vai fazer? Vou dar uma dica aqui, não deixei no slide, mas vou falar aqui para vocês. Direto na fórmula resolutiva, tá? Você vai direto para a fórmula resolutiva para você me dizer quais são as raízes dessa equação, ok?
Então, pessoal, aqui eu já tinha deixado para vocês o valor de delta igual a menos 4. Vou substituir os coeficientes a, b e c e delta na equação resolutiva aliás, na fórmula que vai resolver uma equação de grau 2, tá? Então, menos 14, porque é o menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, o x vai ser o quê? Menos 14, 14. Mais ou menos raiz quadrada de menos 4, é aí que a gente tem que focar. Calcula a raiz quadrada de 4, 2, e coloca o i. Por que é que eu coloquei o i? Porque é raiz quadrada negativa, tá? O i, unidade imaginária, vai te dizer que essa raiz era negativa. Se você deixar só 2, aí era raiz quadrada de 4. Então, e tudo isso dividido por 2, tá? Aqui eu chego numa resposta em que eu percebo que eu posso simplificar. Sempre que eu puder simplificar a minha fração, eu devo simplificar. Então, 14 dividido por 2 vai ficar 7. 2 dividido por 2 é 1. Aqui eu deixei esse 1 para mostrar para vocês que quando você está com uma fração e o denominador é 1, você não precisa escrever, tá? No exercício anterior eu não tinha colocado, eu só falei. Agora eu quis colocar porque tem muitas pessoas que às vezes vão fazer somas com frações, subtrações com frações e acha que não tem nada ali. Ah, não tem nada escrito, é 0. Não tem nada escrito, é 1, porque toda fração representa uma divisão. E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, isso aí fica dica de ouro para vocês. Então, ficou 7 mais i e 7 menos i. Duas raízes complexas distintas, ok? Então, lá na atividade 4, você vai determinar quais são as raízes da equação x² menos 4x mais 5 igual a 0. Então, se tivéssemos que analisar o gráfico dessa equação, a gente já ia saber que a parábola é voltada para cima. Por quê? Porque o a, que é o coeficiente que acompanha o x², é positivo, é igual a 1. Ok? Então, agora eu vou deixar, a nossa última atividade da aula de hoje, eu vou deixar para vocês resolverem essa questão toda, tá? Porque até agora nós sempre estamos fazendo juntos, estamos aqui caminhando e desenvolvendo juntos. Aí agora eu quero que vocês treinem aí a autonomia de vocês para a resolução desse exercício. Não vou deixar dica, fica para vocês, ok?
Então, pessoal, tô até ouvindo vocês falando aí de casa. Bom, primeira coisa, calcular o valor de delta, né? Então, dessa equação eu vou tirar que o valor de A é 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 5. Então, substituindo na fórmula do cálculo do delta, eu vou ter menos 4 ao quadrado, não esquece então que todo número é negativo elevado ao quadrado é sempre positivo, menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então, o delta é menos 4, nós já esperávamos, né, que o valor de delta fosse negativo, porque esse é o objetivo da aula, tá bom, gente? Mas quando vocês estiverem resolvendo qualquer equação, isso não vai acontecer sempre. Então, você sempre tem que ter na sua cabecinha lá que pode ser positivo, negativo ou igual a zero, tá? Então, aqui não é negativo, nós vamos substituir. Eu gosto de deixar os dados aqui, porque vai passando até eu aqui que estou gravando para vocês, né? Estou aqui na aula. Vai que eu esqueço um número desse, daí não dá certo, né? Então eu já deixo a cola aqui do lado, façam a mesma coisa no caderno de vocês. Eu sempre que estou dando aula, até no quadro, eu coloco do ladinho quais são as informações que nós vamos usar no decorrer do exercício. É aquela coisa de anotar os dados primeiro. Se você anotar os dados primeiro, você só vai manipular eles, aquilo que você tem, para chegar naquilo que você quer, tá? Então, vai ficar na fórmula resolutiva, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos 4 é 4, a raiz quadrada de menos 4. Gente, você já está bem tranquilo, já está craque, vai fazer mais alguns exercícios depois no Google Class. Raiz quadrada de 4 é 2, e da onde eu tirei esse i? Eu tirei da raiz negativa, tá? Então, ficou 4 mais ou menos 2i, tudo isso dividido por 2. Vejam que eu fiz questão de colocar bastante, aliás, acho que todos, né, dessa aula, para que você possa simplificar para treinar, porque você tem que treinar para poder aguçar na hora de fazer uma prova, você já perceber que você pode simplificar a fração. Então, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1, e o que aconteceu aqui? Nós ficamos com 2 mais ou menos i. Não preciso escrever esse 1 no denominador, tá? Então, duas raízes, a primeira e a segunda, 2 mais i, 2 menos i. São duas raízes que são números complexos, que tem parte real e tem parte imaginária, ok? Então, com certeza, esses números aí fazem parte dos números complexos, ele é completinho, tem parte real, tem parte imaginária. Nós vimos que o gráfico, então, vai ser uma parábola voltada para cima e não vai interceptar o eixo x, que é o eixo dos números reais. Tudo bem? Eu espero que possa ajudar, tenha ajudado vocês aí para que vocês resolvam as questões que são colocadas para você no seu mural, no Google Class. Não deixa de fazer essas atividades, porque é pelas atividades que você faz que a tua presença é registrada. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao conteúdo, eu sei que daqui fica bem ruim de eu conseguir entender o que vocês estão querendo me perguntar, então você pergunta lá pelo mural e fala com o seu professor, ok? Então, terminamos a aula de hoje com números complexos sendo utilizados na resolução de equações de grau 2, sempre lembrando que nós vamos ter lá a unidade imaginária para os números complexos, ok? Nós continuamos na próxima aula falando sobre isso, espero que vocês se cuidem e não desistam de estudar, continuem estudando. Até mais!